Uma boa tarde para todos aqueles que nos acompanham através do YouTube, da Rádio Misericórdia.net. Sejam bem-vindos a mais um Café com Fé que semanalmente realizamos. Hoje, podem perceber, estamos com um cenário um pouquinho distinto, um pouquinho diferente do habitual. Tendo vindo para algumas reuniões em Nova Friburgo, depois de passar algumas noites com frio um pouquinho mais intenso, tivemos que gravar o nosso vídeo dessa semana daqui. Mas sem estender ainda mais a nossa introdução, sejam bem-vindos e vamos ao nosso Café com Fé. Os senhores podem perceber que temos aqui atrás uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, uma imagem da Sagrada Família, imagens que recebi estando nessas comunidades e conservo aqui em Nova Friburgo como lembrança desse tempo feliz que passei junto dessas paróquias. Hoje nós temos para o nosso café com fé, para a nossa tarde, para o nosso lanche da tarde, um chocolate de pistache que recebi como presente, uma caixa desse chocolate, que se não me equivoco é um chocolate polonês, que traz recheado, ele é recheado com um creme de pistache. O padre particularmente gosta muito. E é muito saboroso. Mas, sem mais delongas, para que também não nos atentemos demais ao alimento e esqueçamos o objetivo desse nosso encontro, que é ter uma conversa informal sobre alguns temas, né? Alguns temas atuais também do nosso diálogo de fé, enfim, coisas que, em certa medida, podem nos ajudar também a crescer no conhecimento, a aprofundar também a nossa reflexão sobre alguns temas. Hoje, gostaria de falar de algo que para mim é muito querido. Na verdade, uma devoção, ou poderíamos dizer até mais, uma parte importante da devoção à Nossa Senhora. Dentro da devoção mariana, nós podemos perceber ao longo da história da Igreja como o povo cristão foi suscitando muitas maneiras de honrar a Mãe de Deus e nossa, através das procissões, através do Santo Rosário, mas também não podemos deixar de perceber algo que muitas vezes está profundamente associado à oração do terço, mas que é, em certa medida, uma devoção que complementa as demais, que é a ladainha de Nossa Senhora, a chamada ladainha lauretana. A partir do século VII, começam a crescer, começam a se desenvolver ladainhas dos santos. Mas, em especial, a ladainha à Nossa Senhora sempre teve um lugar destacado na devoção do povo cristão. E por isso, nós podemos perceber como ela foi sempre ornada com invocações carinhosas à Virgem Santíssima, a Virgem Nossa Mãe. As ladainhas lauretanas, elas são, na verdade, uma forma de louvor, uma forma de súplica a Maria, a Mãe de Jesus. Etimologicamente, a palavra ladainha significa essa súplica, esse rogo, né? Essa oração que é, na verdade, uma oração de pedido de proteção, né? Pedido de intercessão. E por isso, não só porque hoje nós associamos ladainha às coisas repetitivas, né? Quando nós falamos, lá vem ele com essa ladainha, lá vem ela com a mesma ladainha. É a mesma história que se repete, que se repete, que se repete. Ladainha, na verdade, tem outro significado. A origem, que, enfim, se metaforicamente associamos aos assuntos repetitivos, mas a ladainha tem, portanto, essa característica de súplica, e a súplica repetidas vezes, é verdade, porque
a cada invocação, a ladainha é repetida com o rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Seja aos santos, seja a Nossa Senhora. No princípio da igreja, as ladainhas, essas orações de súplicas, eram mais direcionadas a Deus, a Santíssima Trindade. Mas com o passar do tempo, portanto, a partir do século VII, fomos percebendo como também o povo cristão via no carinho aos santos e na devoção aos santos essa necessidade da sua piedade cristã de invocar a intercessão deles, aqueles que junto de Deus poderiam interceder pelos seus, né? O Papa Clemente VIII, em 1601, define as ladainhas lauretanas, especialmente essas ladainhas, ele aprova e define porque do século VII até o século XVII, muitas ladainhas vão aparecendo. Tivemos um pequeno problema técnico, faltava o espaço na memória do celular. Vamos ter que agora retomar o nosso vídeo, o raciocínio que estávamos desenvolvendo. E não só foi esse problema. Realmente é um tema que vale tanto a pena falar, que muitos estão sendo os problemas na execução do nosso vídeo, na gravação do nosso vídeo. Tivemos aqui que fazer 2 ou 3 vezes o vídeo, e ao final de tudo houve um erro. Não pôde ser gravado. Enfim, lá vamos nós, mais uma vez. Espero que dessa vez o vídeo chegue ao final, seja gravado e possamos partilhar o nosso Café com Fé de hoje, né? Que Nossa Senhora também interceda pelos seus filhos que receberão esta mensagem e também poderão fomentar no seu coração a devoção à sua maternidade sobre nós, a maternidade divina, a maternidade da Igreja, no qual todos nós nos reunimos. Bem, se eu não me equivoco, o que nós estávamos falando era dessas muitas ladainhas que ao longo do tempo foram surgindo até que a Igreja define um pouquinho as ladainhas de Nossa Senhora, as ladainhas lauretanas, unifica essas invocações que estão sendo em vários lugares do mundo suscitadas, mas para que tenha uma unidade eclesial, né? Em toda a igreja possam ser analisados e vivenciados as mesmas invocações como essa prática de piedade, né? Então, dizia que em 1601 o Papa Clemente VIII aprova então essas letanias lauretanas. Vale considerar um pequeno adendo que essas ladainhas têm esse nome por conta do Santuário de Loreto, onde tanto se difundiu, tanto se fez crescer essa devoção a Nossa Senhora a partir das ladainhas. Então, a ladainha que já vimos, essa oração de súplica, deve-se muito, portanto, ao Santuário de Loreto, que foi esse grande propulsor na devoção, na divulgação das ladainhas de Nossa Senhora. Mas, como falava, muitas invocações vão sendo pontuais na história, né? Porque a ladainha de Nossa Senhora não é um resumo de todas as possibilidades que temos de nos referir à Mãe de Deus e nossa. Ao contrário, ela brota da piedade, né? E vamos vendo como ao longo da história da Igreja, algumas invocações vão sendo inseridas também por ser expressão desse povo. E ao final desse vídeo, nós vamos ler uma carta muito bonita que faz referência ao Papa Francisco nesse sentido. Já vamos a ela. Mas para citar e para mencionar aí essas invocações que vão sendo inseridas, eu gostaria de, antes de falar, antes de elencar as últimas, né, que foram sendo incorporadas,
fazendo um destaque a uma invocação que a Igreja da Polônia tem como própria dela, né? Hoje o chocolate um chocolate vindo da Polônia, providencialmente as coisas se unem nesse ponto, mas uma das invocações que se tem permitida é a invocação de Nossa Senhora como Rainha da Polônia, especial para aquela nação, para aquele povo, que pode também, na sua ladainha lauretana, fazer referência a Nossa Senhora como Rainha da Polônia. Fecha-se parênteses, então vamos agora nos ater a essas últimas invocações que os papas foram permitindo inserir nas ladainhas de Nossa Senhora. O Papa Sixto V, em 1587, insere a invocação de Nossa Senhora como auxílio dos cristãos, por fazer referência à vitória na Batalha de Lepanto, que o Papa Pio V havia atribuído à intercessão de Nossa Senhora. Portanto, por um decreto papal, o Papa Sixto V autoriza que Nossa Senhora seja também possamos referir a Nossa Senhora também com essa invocação, com esse título de auxílio dos cristãos na ladainha. A próxima, é Maria Imaculada, Mãe Imaculada, que foi incluída pelo Papa Clemente XIII, a pedido de Carlos III da Espanha, para as ladainhas dentro dos domínios hispânicos. O Papa, em 1767, concede essa possibilidade também concede essa possibilidade à Espanha, né, de referir-se à Virgem Imaculada, à Mãe Imaculada, e depois da proclamação do dogma, em 1854, o Papa Pio IX estende a toda a Igreja esse título. Então toda a ladainha em todos os lugares do mundo passa, portanto, a contar com esta invocação, Maria, Mãe Imaculada. O mesmo acontece depois do dogma da Imaculada Conceição, em 1854, o Papa Pio IX também insere, portanto, uma outra invocação, que é Nossa Senhora, Rainha concebida sem pecado original. Em 1854, essa invocação também começa a aparecer na ladainha lauretana. Rainha do Santo Rosário, que foi incluída pelo Papa Leão XIII, numa recordação à Virgem do Rosário, foi inserido no ano de 1883. Mãe do Bom Conselho, também inserido por Leão XIII em 1903. E olha como é bonita essa aqui. Rainha da Paz, o Papa Bento XV, Papa Bento XV insere esta invocação, Nossa Senhora como Rainha da Paz, num contexto da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Papa, atento às necessidades do povo, atento também a esse clamor do povo pela intercessão de Nossa Senhora, atribui a proteção na Primeira Guerra Mundial, atribui e pede com confiança a que Nossa Senhora seja, na vida dos cristãos, essa Rainha da Paz. O Papa Pio XII, em 1951, insere Rainha Assunta ao Céu, também em referência à Assunção de Nossa Senhora, ao dogma recém-proclamado da Assunção de Nossa Senhora. O Papa São Paulo VI, em 1965, terminado o Concílio Vaticano II, insere também uma outra invocação, Maria, Mãe da Igreja. Mãe da Igreja, que foi um título tantas vezes mencionado, tantas vezes discutido, tantas vezes aclamado no Concílio Vaticano II. Ela que não só gerou o fundador da Igreja, deu à luz a Jesus, o Verbo de Deus feito homem, mas também, tantas vezes vamos vendo isso, né? Ela acalentava a Igreja que nascia com a oração, com o exemplo da oração, com a presença constante
Vemos aí na cena de Pentecostes como os discípulos rezavam, unidos à mãe de Jesus, unidos à mãe da igreja. Bonita invocação também que nasce no contexto do Concílio Vaticano II e é inserida na ladainha pelo Papa São Paulo VI. O Papa São João Paulo II também faz uma inserção em 1995, considerando a família como uma instituição, insere o título de Nossa Senhora, Rainha da Família. Então, mais um título que aparece na ladainha, a pedido do Papa, e dessa vez do Papa São João Paulo II, que coloca aí também confiando a proteção das famílias aos cuidados de Nossa Senhora. Por fim, chegamos ao Papa Francisco, que recentemente, no último dia 20 de junho, através do cardeal Robert Sarah, o prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que escreve uma carta aos bispos do mundo, pedindo que fossem inseridas 3 outras invocações nas ladainhas lauretanas, na ladainha de Nossa Senhora. Mater Misericordiae, Mãe da Misericórdia, Mater Spei, Mãe da Esperança, e Solatio Migrantium, Conforto ou Ajuda dos Migrantes. Essas 3 invocações que o Papa Francisco traz recentemente, a partir do dia 20 de junho, ele nos pede que rezemos também a ladainha de Nossa Senhora, utilizando essas 3 invocações. É bonito ver como o Papa está preocupado, em primeiro lugar, é verdade, com os tantos refugiados, com tantos irmãos nossos que precisam migrar de suas terras em busca de uma situação em que possam viver a sua dignidade humana, em que possam crescer, professar a sua fé, em que possam sobreviver, né? E que Nossa Senhora é esse conforto, é essa ajuda aqueles que migram, aqueles que precisam encontrar um consolo, um conforto em Deus e na ajuda dos irmãos. Ao mesmo tempo em que faz referência aos refugiados, não podemos deixar de perceber também que todos nós somos peregrinos nessa vida, né? Todos nós somos migrantes, né? Todos nós estamos caminhando à pátria definitiva, em que esta pátria não é a que nos garante a segurança, né? Somos migrantes e Nossa Senhora nos ajuda nas nossas dificuldades, ajuda nos nossos desafios, ajuda também como intercessora. E as outras 2 invocações fazem profunda referência a isso, né? Diretamente relacionado ao nosso tempo, mas Nossa Senhora, que é ajuda nos migrantes, ela também é a mãe da esperança, que não nos deixa perder a esperança de uma vida melhor, a esperança de que nós podemos também, com Deus, viver os seus planos na nossa vida, que nós podemos também, diante das dificuldades, encontrar a vitória que o Senhor nos concede. Ela é mãe da esperança, ela intercede para que nós não percamos a esperança, para que nós saibamos nos confiar a Deus, para que nós esperemos no Senhor a recompensa dos nossos sacrifícios, dos nossos momentos em que vamos vivendo as contrariedades, mas que sabemos oferecer ao Senhor pela salvação das almas, pelo perdão também dos nossos pecados. Unimos as nossas dores ao sacrifício da cruz do Senhor. Estamos de pé, esperando o consolo que só Deus nos pode dar. E por fim, ao mesmo tempo em que esperamos, queremos nos confiar à misericórdia de Deus. E ela também é mãe da misericórdia, a mãe do rosto da misericórdia, a mãe daquele que nos apresenta a face misericordiosa de Deus, assumindo a nossa carne, nos vem apresentar a realidade dessa intimidade com o Pai, nos vem falar do amor do Senhor por nós, nos vem mostrar a misericórdia de Deus,
que nos supera. Essas três invocações estão muito relacionadas. Nossa Senhora é a ajuda dos migrantes, é a mãe da esperança e é também a mãe da misericórdia. E, nesse espírito, nós queremos também fomentar no nosso coração a devoção ainda mais intensa, através da ladainha de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, nossa Mãe. Te convido a que, se você não tem essa prática de rezar depois do seu terço, a ladainha, possamos viver algumas vezes, se não podemos todos os dias, algumas vezes durante a semana, a princípio. Comecemos assim, né? Algumas vezes durante a semana, rezar a ladainha a Nossa Senhora, ver como a tradição cristã concede a Nossa Senhora tantos e belos títulos com os quais nós também podemos nos aproximar dela, honrá-la e pedir a sua proteção. Quero terminar fazendo, como dizia, referência a esta carta que no dia 20 de junho foi publicada, foi direcionada aos bispos, enfim, a todo o povo, mas especialmente aos bispos, que são aqueles que nas dioceses podem também fazer crescer ou ajudam a fomentar a devoção a Nossa Senhora e podem implementar também essa definição que o cardeal prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos nos faz chegar a pedido do Papa Francisco. 20 de junho foi a memória do Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Nossa Senhora, e ele nos escreve, portanto, esta carta que partilho com os senhores. É breve, vou dizer ou ler pelo menos o primeiro parágrafo, para que vejamos como são profundas essas palavras, para nos mostrar a importância da ladainha de Nossa Senhora e da invocação piedosa dos filhos de Deus que se confiam à proteção da Mãe do Céu. Diz, portanto, o cardeal: peregrina rumo à Santa Jerusalém do céu, para gozar da comunhão inseparável com Cristo, seu esposo e Salvador. A Igreja percorre os caminhos da história, confiando naquela que acreditou, na palavra do Senhor. De fato, sabemos que o Evangelho que os discípulos de Jesus aprenderam desde o início, a louvar a bendita entre as mulheres e a contar com a sua intercessão materna. Inúmeros são os títulos e as invocações que a piedade cristã, ao longo dos séculos, reservou à Virgem Maria. Caminho privilegiado e seguro para o encontro com Cristo. Também no tempo presente, marcado por motivos de incerteza e perplexidade, o devoto recurso a ela, cheio de afeto e confiança, é particularmente sentido pelo povo de Deus. Intérprete deste sentimento, o Sumo Pontífice Francisco, acolhendo os desejos expressos, quis dispor que no formulário das ladainhas da Bem-aventurada Virgem Maria, chamadas lauretanas, sejam inseridas as invocações Mater Misericordiae, Mater Spei e Solatio Migrantium. Bem, termino a cita. Vejam como o cardeal insiste que pelos evangelhos, pelo testemunho do evangelho, sabemos pelo evangelho que os discípulos de Jesus aprenderam desde o princípio a louvar a bendita entre as mulheres e a contar com sua intercessão materna. Nesse espírito, nós queremos também fazer um propósito de viver ainda mais intensamente a nossa devoção a Nossa Senhora, nos confiar com ainda maior intensidade a sua proteção amorosa e viver, dentro do possível, esta belíssima tradição da Igreja de invocar a Nossa Senhora, de suplicar a sua intercessão através da bela ladainha lauretana. Façamos esse compromisso. Vivamos também e desfrutemos desta bela pérola da tradição cristã que a piedade nos fez chegar até hoje com a contribuição tão fecunda
de tantos papas que desejam comunicar ao nosso coração também, falar ao profundo do nosso coração o quanto Nossa Senhora nos deseja guardar como filhos muito amados. Deixo agora a bênção e, repito, que possamos viver, que possamos aproveitar esta bela devoção para também fomentar no nosso coração o desejo de um dia, junto a Nossa Senhora, louvarmos o seu Filho e estarmos junto dele na vida que ele nos reserva e passarmos a eternidade na alegria que só Deus nos pode conceder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Glória, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde, espero que aproveitem aí o café, espero também que agora o vídeo possa estar completo e consigamos disponibilizar esse dia tão especial, esse dia tão bonito em que o sol vai raiando aqui na janela do nosso mundo. Dizem que os dias mais limpos, os dias de inverno com o céu mais azul são presságio de noites mais frias, né? Enfim, já podemos aí nos preparando para uma noite fria que virá. Deus vos abençoe, vos guarde a todos e tenham aí um bom café acompanhados de Nossa Senhora.